Oi, eu sou o Bruno Hou, cofundador do Moporã. E na última aula, a Lari te explicou a imunidade à mudança. E por que temos tanta dificuldade em mudar, mesmo sabendo que aquilo que queremos mudar não nos faz bem. E ela também te apresentou a mudança integral, uma estratégia que une as melhores técnicas e ferramentas de desenvolvimento humano, para que você possa fazer mudanças de verdade, sustentáveis e que de fato te liberem dos seus medos, te coloquem na rota para você viver o seu eu verdadeiro, a sua potência de vida, a sua essência. Se você não faz ideia do que eu estou falando, porque você não assistiu às aulas anteriores, é muito importante que você pare esse vídeo, vai lá, assiste as 2 aulas anteriores para aproveitar ao máximo essa aula de hoje, beleza? Então, primeiro eu quero agradecer a todos que têm colocado comentários e interagido conosco. Essa troca tem sido incrível. Essa troca ela nos energiza para continuarmos o nosso trabalho na nossa máxima potência, com alegria e muito prazer, porque a gente ama o que a gente faz, a gente ama o nosso trabalho. Então vamos lá. Conforme prometido, hoje eu vou te explicar como, de forma prática e direta, você pode viver o seu processo de mudança integral, se empoderando do seu destino, criando o seu estilo de vida com prazer e significado. Mas antes eu quero fazer uma confissão. Como eu disse anteriormente, em outras oportunidades, o programa Crie Seu Caminho, ele é o resultado de 10 anos de vivência e prática das mais diferentes linhas de desenvolvimento humano. Para você ter uma ideia, somente um dos cursos que eu fiz e que hoje faz parte das técnicas que nós usamos no programa Crie Seu Caminho, ele me custou US$11 mil, fora os custos de 3 viagens para os Estados Unidos. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, as ferramentas mais poderosas de desenvolvimento humano e de transformação, elas ainda custam muito caro e, na maioria das vezes, ficam restritas aos grandes executivos de empresas. Eu digo isso porque eu trabalhei durante 4 anos como gerente de desenvolvimento de líderes na Natura e nós aplicávamos essas técnicas de forma muito seletiva, pois o custo era muito caro. E aí eu via analistas, coordenadores, gerentes passando por crises existenciais e muita dor. E a minha possibilidade de ajudá-los era muito restrita, mesmo conhecendo os caminhos. E isso começou a me incomodar profundamente. Eu posso dizer que foi o meu chamado. Começou a incomodar ao ponto que eu e a Lari decidimos nos unir para popularizar, democratizar e dar mais acesso às pessoas a ferramentas e métodos sérios de autoconhecimento. E assim surgiu o Moporã. E o ponto de virada que me deu impulso foi justamente um momento de profunda conexão com a minha essência, com a minha intuição. E isso aconteceu em um sonho, literalmente um sonho. Eu acordei uma manhã, depois de uma noite de sono, eu acordei com uma frase muito nítida na minha mente. Ela parecia tatuada na minha testa. E ela falava o seguinte: qual o curso que eu gostaria de ter feito há 10 anos atrás? E por que 10 anos? Foi justamente há 10 anos atrás que eu tive a minha primeira crise de carreira, em que eu estava completamente perdido, não sabia o que fazer, a dor era insuportável, eu sabia o que eu não queria, mas eu não tinha ideia do que eu queria. Tamanho eram as minhas crenças e medos e a minha desconexão comigo mesmo. E aos trancos e barrancos eu fui achando meu caminho com muita perseverança, erros, acertos. E de repente, naquele sonho, tudo fez sentido. Transformar essa minha jornada de 10 anos de evolução e aprendizados em um programa que pudesse dar a estrutura, os caminhos, as melhores ferramentas, o suporte e a aceleração que eu tive que buscar sozinho. Há 10 anos atrás, eu gostaria que esse programa tivesse sido apresentado para mim. Que pudesse ter acelerado o meu processo de autoconhecimento, reduzido o meu tempo de dor e a minha busca por mim mesmo. Então, para mim, o programa Crie Seu Caminho é muito mais do que um curso. É a materialização do meu propósito de vida, a expressão da minha essência, a inspiração que eu coloco no mundo e que tem ajudado tantas pessoas a se libertarem com as suas próprias forças, criarem seus próprios destinos. E como você pode viver a sua jornada de transformação? O método que nós criamos para fazer isso junta 2 mundos. O que existe de mais moderno em pesquisa científica
que vem da psicologia positiva, de desenvolvimento de adultos, da psicologia social, e que utilizamos através da mudança integral, que você já viu lá na aula anterior com a Lari, com um conhecimento milenar, que faz parte dos tesouros da humanidade, um conhecimento que está presente em todas as culturas do planeta, nas mais diferentes épocas. E tudo isso adaptado ao seu estilo de vida e rotina corrida de mulher e homem moderno. E é sobre esse conhecimento milenar que eu vou falar hoje, que eu vou falar agora. Essa história começa assim. Em 1949, o estudioso Joseph Campbell publicou o livro O Herói de Mil Faces. Nesse livro, ele apresentou um estudo onde ele comparou mitologias e histórias de todos os cantos do planeta. O Joseph Campbell estudou a mitologia grega, asteca, nórdica, a Bíblia, o Alcorão, contos da Indonésia, da China, e a partir da análise nas mais diferentes épocas e lugares, ele percebeu um padrão, algo comum que aparecia em todas as histórias, lendas, mitos, em qualquer sociedade humana, nas mais diferentes épocas. E esse padrão é um caminho, um passo a passo estruturado que nós seres humanos usamos para fazer a nossa jornada de transformação, para passar pelos 4 estágios do modelo de empoderamento que eu te apresentei lá na primeira aula. Nós seres humanos desenvolvemos esse caminho, esse processo e contamos isso, como fazer em histórias, lendas e mitos, como fazer essa transformação pessoal, como passar pelos 4 estágios de empoderamento, e isso é incrível. Joseph Campbell chamou esse padrão, esse processo, de jornada do herói. E a jornada do herói é uma narrativa de transformação humana. Para você ter uma ideia de como que a jornada do herói é tão poderosa, na década de 90, a Disney estava mal das pernas. Ela não conseguia emplacar nenhuma animação de sucesso. E aí um dos executivos baixou uma ordem para a equipe. Todas as animações, a partir de agora, deveriam seguir a narrativa da jornada do herói. E a partir daí, a Disney começou a emplacar grandes sucessos de bilheteria. Rei Leão, Aladdin, Pequena Sereia, Bela e a Fera e tantos outros. E sempre usando a estrutura da jornada do herói. E por que a jornada do herói é um processo tão poderoso? Porque ela está gravada no nosso inconsciente desde a nossa infância. Como se a gente viesse já com um pré-programa. É uma forma natural para lidar com as mudanças que acontecem nas nossas vidas. Quando você ouve uma história contada na estrutura da jornada do herói, você se conecta imediatamente e embarca na jornada, que pode inclusive ser a sua jornada. Você quer ver alguns exemplos? A série Star Wars, feita na jornada do herói, Harry Potter, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, Matrix, todas usam a jornada do herói na sua estrutura. Essa jornada do herói está presente nas diferentes culturas através dos rituais de passagem. Então, por exemplo, o Vision Quest dos índios norte-americanos, onde o jovem índio ele vai sozinho para o deserto viver a sua visão e depois ele retorna transformado, ele vai viver a sua jornada do herói para se libertar dos medos, entrar em contato consigo mesmo e na volta ele assume o seu papel naquela tribo. O problema é que hoje nós perdemos esses rituais de passagem na nossa sociedade. E por que isso aconteceu? Porque as mudanças que nós vivemos nos últimos 50 anos foram muito mais rápidas, intensas, do que as mudanças que a gente viveu nos últimos 5.000 anos. Só para você ter uma ideia, a palavra globalização já traz muito mais transformação do que tudo que a gente viveu em toda a história humana. Então esses rituais, eles foram se perdendo, foram se diluindo em um contexto massificado. E nós perdemos a oportunidade de vivermos a nossa jornada do herói, a nossa transformação, de aprender como isso funciona. E é isso, é exatamente isso que nós recriamos no programa Crie Seu Caminho. Nós adaptamos a jornada do herói para a sua rotina atual. E mais do que isso, nós turbinamos essa estrutura milenar com o que existe de mais moderno em conhecimento de desenvolvimento humano. E essa é a sacada que torna o programa Crie Seu Caminho um programa único.
sem nenhum similar no mercado brasileiro e até mesmo mundial. Então agora eu vou contar o passo a passo da jornada do herói, que você vive dentro do programa Crie Seu Caminho. Então vamos lá, a primeira etapa da jornada do herói é o chamado. E esse chamado ele acontece de duas formas. Nós temos dois tipos de herói. O herói iludido, que é, por exemplo, o príncipe Siddhartha, que depois, ao longo da sua jornada, ao final da sua jornada, se transforma em Buda, né? Atinge a iluminação. O príncipe Siddhartha, ele era um herói iludido, ele vivia na ilusão, num palácio com todas as mordomias, ele não sabia o que era medo, morte, ele não tinha contato com o mundo. Então ele vivia numa grande ilusão. E aí o chamado dele foi quando ele descobriu o que era o mundo. E você tem um outro exemplo que é o herói deslocado. É aquele herói que se sente um pária, ele se sente um peixe fora da água. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter morava lá em Londres, embaixo da escada, e ele se sentia um peixe fora da água. Não sabia o que ele fazia aí, quem ele era. Então ele já tinha uma crise existencial muito forte, né? Esse deslocamento. E aí, independente de qual tipo de herói, acontece um evento. Acontece um evento que perturba e chama o herói para a aventura. Se você pensar, todo esse curso preparatório, ele foi construído para ser o seu chamado. E ele é o primeiro módulo do programa Crie Seu Caminho. De alguma forma, esse curso apareceu na sua vida e você decidiu investigar. Alguma coisa te fez dedicar tempo para estar aqui. Se você está assistindo a terceira aula, é porque tem alguma coisa te puxando, tem uma intuição, tem uma voz interior. Esse é o chamado. Aceitar o chamado é uma decisão pessoal. Por exemplo, na história de Moisés, ele não aceitou o chamado pela primeira vez. O chamado teve que vir uma segunda vez para ele poder aceitar e seguir a sua jornada de transformação. Alguns exemplos de chamado para você entender um pouquinho melhor isso e lembrar das histórias e dos filmes que a gente gosta tanto. O Harry Potter, quando ele recebe uma carta pedindo para ele ir para Hogwarts. Ou o Luke Skywalker, quando ele vem o robô com a mensagem da princesa Leia pedindo ajuda. Esses são exemplos de chamado. Na sua vida, o chamado pode ser uma demissão, uma perda, uma doença, uma oportunidade que aparece, uma viagem. E aceitar o chamado é um ato de coragem. Quando você aceita o chamado, você então entra em um mundo mágico onde se desenrola a aventura. E aí começa a segunda etapa da jornada do herói, que é a ajuda. Nessa fase da ajuda, você encontra os seus aliados, os seus mentores, que vão te dar suporte e mentoria para você seguir essa jornada de transformação. Então, por exemplo, o Aladdin, ele encontra o gênio, o Luke Skywalker, ele encontra o Obi-Wan Kenobi. Pessoas com mais experiência, pessoas com mais conhecimento, com mais visão e que podem mostrar os caminhos para que a sua jornada seja bem sucedida. São pessoas que já viveram esse processo e que podem te ajudar. No programa Crie Seu Caminho, esse é o papel que eu e a Lari exercemos, junto com outros coaches e a comunidade de ex-alunos. E aí, feito isso, então começa a jornada, a terceira etapa da jornada do herói, que é conhecida, chamada de A Partida. Esse é o momento, por exemplo, em que o Harry Potter chega em Hogwarts, ou que Frodo vai explorar a Terra-média. Eles vão conhecer um território novo e desconhecido. No fundo, é uma grande metáfora para falar do seu interior, da sua jornada interna. E é nesse momento que a gente começa o programa Crie Seu Caminho, onde você entra em um ambiente construído para você poder viver a sua jornada. E esse ambiente contempla uma série de elementos. Então nós temos uma plataforma com todos os conteúdos, vídeos, apostilas, áudios. Você vai participar de uma comunidade gamificada no Facebook, com muita interação, jogos e prêmios. Você também vai participar de sessões ao vivo, um grupo online comigo e com a Lari. E você vai ter uma sessão individual de coaching também online. É nesse módulo que você recebe toda a estrutura, um verdadeiro kit de ferramentas para se aventurar na sua jornada. Legal! Aí então o herói vai passar para a quarta etapa da jornada, que são os recursos. Onde o herói percebe que ele tem força, ele percebe que ele tem virtudes. Então ele recebe, dentro das histórias que a gente conhece, os seus instrumentos de poder que representam essa força. Então, por exemplo, o Thor recebe o martelo. O Luke Skywalker, ele recebe o sabre de luz. O Harry Potter recebe a sua varinha. Símbolos de poder. Dentro do programa Crie Seu Caminho, é onde você vai redescobrir as suas forças e as suas virtudes.
Aqui nós vamos te levar em um mergulho profundo na sua história de vida, onde estão todas as chaves para você revelar os seus talentos, os seus valores, a sua visão de longo prazo. E aí você vai estar preparado para viver a quinta etapa da jornada do herói, que é conhecida como os desafios. Essa é a fase mais sombria do herói, né? Porque é onde ele vai encarar os maiores medos, os principais inimigos, né? Que na verdade estão todos dentro de nós mesmos. Você vai aprender a se libertar dos seus medos. Você vai aprender a trabalhar as suas crenças limitantes, as suas sombras, as suas resistências. Tem uma frase do Joseph Campbell que eu adoro, eu gosto muito, em que ele diz o seguinte: dentro da caverna que você tem mais medo de entrar é onde se encontra o seu maior tesouro. E aí a minha pergunta é: qual é a caverna que você tem medo de entrar? É mudar de emprego? É decidir uma faculdade? É redirecionar a sua carreira? É transformar aquele plano B em plano A? Mudar de país? Fazer algo que a sua família não aprova? Abrir um negócio? Ou simplesmente ser diferente dos outros? E aí, vencidos os desafios, o herói passa então para a sexta etapa da jornada, que são os tesouros. Vencidos os desafios, ele conquista esses tesouros. Então é nesse momento que, por exemplo, Siddhartha, príncipe Siddhartha, atinge a iluminação e se torna Buda. Ou o Neo do Matrix, ele começa a ver, né, as letrinhas caindo e ele começa a mexer naquela Matrix do jeito que ele quiser. Ele voa, ele faz o que ele quiser. Ele conquistou esse entendimento. Esse é o momento do empoderamento, da conquista da autoconfiança, da clareza, do foco para tomar decisões conscientes na sua vida. Dentro do programa Crie Seu Caminho, é onde você vai criar o seu posicionamento de vida. Você vai trabalhar poder pessoal, suas competências, o seu discurso, para começar a materializar e expressar a sua força no mundo. E aí então o herói passa para a sétima etapa, que é o retorno. E essa é uma fase muito crítica, eu diria que é a fase mais crítica da jornada, porque o herói está transformado, e essa transformação é interna, mas o mundo não sabe disso. Por isso que ela é tão crítica, porque a transformação foi interna e ele tem que voltar, mas o herói precisa ser preparado para fazer esse retorno. É nesse módulo que você aprende a trabalhar suas relações, criar protótipos e caminhos reais usando ferramentas de design thinking. É onde você começa a tomar decisões conscientes, começa a materializar o seu projeto de vida de uma forma real, no mundo mesmo. E finalmente o herói chega na oitava e última etapa da sua jornada, que é a nova vida. É onde a mudança se consolida em uma nova vida, mais conectada com a sua essência, com menos limitações, com menos medo. O herói começa a desfrutar dessas conquistas, mais clareza, mais energia para materializar o seu estilo de vida. Aqui dentro do Crie Seu Caminho, você trabalha a sua relação com o dinheiro e constrói de forma detalhada, de forma profunda, um projeto de vida. E você aprende a administrar esse projeto de forma prática. Perceba que ao longo das 8 etapas, você estará trabalhando a sua mudança integral, nos 4 quadrantes. Na fase da partida, dos recursos e do desafio, você vai estar trabalhando o seu eu interior. Na fase do tesouros, né, você trabalha o seu eu exterior, dando forma e voz para a sua essência, para a sua verdade. Na fase do retorno, é onde você trabalha o nós interior e exterior. E finalmente, na nova vida, é onde você integra todo esse processo, os 4 quadrantes, e consolida a sua mudança integral. Enfim, é muita coisa para eu detalhar aqui. Afinal de contas, o programa Crie Seu Caminho é uma jornada de 12 semanas. Mas saiba que ela foi cuidadosamente desenhada para criar uma experiência completa de transformação. E fique tranquilo, que você vai receber mais detalhes sobre esse programa durante os próximos dias. Outro ponto importante é que a jornada do herói tem 8 etapas. 8 é o símbolo do infinito. Isso porque você vai viver várias jornadas do herói ao longo da sua vida. Mas uma vez que você tem as ferramentas,
os métodos, a experiência e vive uma jornada de forma consciente, a próxima jornada você tira de letra. Por isso que o programa Crie Seu Caminho é mais que um curso. Ele é um programa de formação para que você possa usar as ferramentas e métodos na sua vida sempre que sentir necessidade. É um verdadeiro mapa para que você possa navegar por qualquer desafio ou mudança que aparece para você. E de verdade, esse é o maior tesouro do herói. E trazer esse programa para um grande público é um desafio enorme. Eu e a Lari damos o nosso melhor. E eu estou dizendo isso porque é um programa intenso, de 12 semanas, como eu disse, muito completo e que exige dedicação. Então, para dar o suporte necessário para os participantes, as vagas são limitadas. Se você tem interesse em participar dessa turma, que será a última do ano, deixe seu interesse aqui nos comentários, aqui embaixo nessa página. Escreva que você quer participar dessa comunidade, desse processo de transformação, pois essa será a última turma desse ano. Eu quero que você saiba que esse é o mesmo chamado que eu aceitei há 10 anos atrás. Sem suporte, sem estrutura, mas que hoje nós podemos oferecer de uma forma completamente diferente da jornada que eu iniciei há 10 anos. Se você sente que esse é o seu momento, que esse chamado é para você, eu aconselho fortemente que você faça os exercícios dessa aula. É onde você vai aprofundar o entendimento sobre o seu momento de vida, para entender de verdade se esse chamado é para você. Se esse é o momento para você dar um passo de coragem e aceitar esse desafio, vencer os seus medos, conquistar os seus tesouros, que no fundo é a reconexão e a expressão da sua própria essência. E fique atento, pois na próxima aula nós vamos responder as suas dúvidas. Então não deixe de postá-las aqui embaixo nos comentários e fique muito atento ao seu e-mail, pois nós preparamos algumas surpresas que a gente vai divulgar aí nos próximos dias. Bom exercício e nos vemos na próxima aula. Até! Agora, com todas as ferramentas e conhecimentos que eu recebi, eu efetivamente me sinto muito mais empoderado, muito mais em condições de tocar a minha própria vida, né? Antes, as coisas tinham alguma dor, tinha alguma coisa que não estava certa, que é difícil de você identificar. E com o programa as coisas foram... Alinhamento é uma boa palavra, né? As coisas foram se colocando em ordem, é como eu vejo, e hoje eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais capaz de saber o que eu quero, para onde eu vou, todo com muita consciência, muita tranquilidade, muito mais percepção do que eu era antes, que eu estava sendo levado. A minha vida profissional era extremamente cômoda e tudo, mas não era eu que estava no controle daquilo. Estavam me controlando, né? Um monte de pergunta começa a surgir. E aí são dos dois lados, lado profissional e pessoal, de certa maneira se mistura, a gente é uma coisa só, né? Eu pedi demissão do trabalho e foi até quando Crie Seu Caminho, coincidentemente, né? Será? Não sei, a gente não acredita mais em coincidências, apareceu e deu um monte de respostas para eu entender do porquê que eu estava naquele momento, do que estava efetivamente desalinhado, do que estava meio torto, né? Tinha sucesso, estava desenvolvendo algumas coisas, mas tinha alguma coisa errada. Eu não entendia muito bem por quê. Agora fica mais fácil de entender exatamente por quê. A combinação de ter um chamado, a combinação de perceber claramente que havia alguma coisa errada, que havia alguma coisa desalinhada, você não sabia exatamente o que, havia um gosto ruim na boca, no estômago, alguma coisa que não estava batendo, com a proposta de fazer isso de maneira, para mim é muito importante, organizada, estruturada, bateu muito forte em mim. Sou eu que conquisto as coisas, então você vai conquistando aquilo. Outra figura que eu usei para mim, que eu acho que para tentar entender, né, que era a questão de um quebra-cabeça, né?
Minhas peças da minha vida estavam todas meio isoladas, algumas viradas ao contrário, outras escondidas, né? Ah, eu conheço esse lado aqui. E aí foi montando a coisa, né? E aquele prazer do encaixe, né? Quando você encaixa aquela peça assim, pá, encaixa, caramba, é isso mesmo, né? Agora eu sei a técnica de montar isso. Virão outros quebra-cabeças, mas eu já domino a técnica, já entendo a lógica daquilo e não do negócio estar bagunçado, e não vou aprender só sobre montar o céu, coisas isoladas, né? E sim, muito integral. Agora eu me sinto totalmente empoderado, né? E a minha definição desse empoderamento, eu tô no comando, entendeu? Não tô simplesmente indo com a manada, tá muito claro que eu estou me responsabilizando pelo meu futuro. Eu criei aquele por ali, não é nesse sentido. Eu criei aquilo. Por quê? Porque faz sentido, porque eu tenho tal e tal talento, meus valores são esse, o meu propósito, eu quero chegar lá, então eu criei, aí o quebra-cabeça montou. Esse processo é claramente que é uma coisa evolutiva, né? É uma escada. Então, dependendo do seu momento de vida, dependendo de outros projetos, de como você está, você atingiu um patamar, você vai para patamares superiores. Uma coisa que me marcou muito foi a questão dos valores, né? De entender que valores, se não estava alinhado, você não ia se sentir bem com uma decisão que não estaria alinhada com seus valores. Mas também quando se chegou na parte de prototipagem do seu caminho, fez toda a relação com o que você tinha visto antes, né? Então, o seu caminho estava alinhado com valores que você tem e que você gostaria de desenvolver. Aí faz muito sentido, né? O clique entre as partes, entre os módulos, né? Você terminava um módulo, começava outro, mas sempre se referendava, fazia referência a questões que você já viu, especialmente valores. É uma coisa que eu até temia no início, de ficar só no mundo das ideias, né? Então, eu me autoconheço, eu sei tudo, mas vamos lá. Alguma coisa tem que acontecer, de fato, de objetivo. Eu preciso de objetividade, né? E o curso também contempla isso totalmente, né? No final desemboca em ação, coisa mensurável, prática, você vê, não fica só no mundo das ideias. Então, parte de ação para mim é fundamental, não é uma coisa teórica. Autoconhecimento, então eu me conheço melhor, agora eu já sei, mas e o que você vai fazer com isso? E aí você faz coisas, entendeu? Muito palpáveis, muito objetivas. Mas tem uma metodologia única. Então é muito gostoso você criar o seu caminho, a sua verdade, que é única. Muitas vezes a gente assume coisas que não são nossas, não é o nosso caminho. Então, quando pra gente, a gente nem percebe, a gente tá pseudo feliz. E não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso é só o começo de muita coisa que vem por aí. E você tem todo esse instrumental para avanços futuros, um monte de coisa bacana, e você controlando, você criando o seu caminho, né? Eu tinha acabado eu me formei no final do ano, né? E eu estava um pouco confusa quanto ao que eu queria fazer. Eu estava trabalhando em editora, que não tem muito a ver com a minha formação, né? Porque eu trabalho mais com design gráfico e eu sou formada em design industrial. E eu estava um pouco desiludida, porque eu pensava, eu acho que eu fiz essa faculdade, ela não me serviu muito, eu não penso em ser designer, não penso em projetar, não gosto muito disso. Eu também estou nesse emprego, eu gosto, mas trabalhar em corporação, né, você acaba passando o seu dia inteiro ali, trabalhando por uma outra pessoa, e eu sempre fui muito de estudar por mim mesma, e aí às vezes eu comecei a me sentir incomodada nesse conflito de ter feito uma faculdade, não ter gostado, trabalhando com uma coisa que não estava me satisfazendo completamente e de estar perdida, né, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E eu comecei a fazer o mini curso, comecei a fazer os exercícios e eu senti uma necessidade, assim, meio que consciente e inconsciente, sabe? Uma intuição que falava, faz, e um consciente que dizia, poxa, é legal, mas será que vai me ajudar, sabe? Será que eu tô nesse momento de investir esse tempo e tudo mais? Aí eu lembro que o Bruno me perguntou, meu marido perguntou,
quanto por cento você quer fazer? Eu falei 80. Não, 85. Eu acho que 90% de mim quer fazer isso. E eu falei, vou fazer. Eu fiquei um pouco com medo porque eu nunca tinha feito curso online e eu tinha um pouco de preconceito, sabe? Tipo, será que rola, né? Como é que será que vai ser? Mas esse meu lado intuitivo falava, vai, sabe? Alguma coisa vai mudar. Você vai se mexer, alguma coisa vai mudar. E aí eu fui. Comprei no primeiro dia que saiu. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que por eu ter a disponibilidade de ver a hora que eu quisesse, enfim, essa liberdade, funcionou muito bem pra mim, porque eu gosto muito de anotar. Eu não sou uma pessoa que só escuta e grava, sabe? Eu preciso anotar, estudar, reler e tudo mais. E aí eu já fui gostando do conteúdo, assim, eu achei bem estruturado, você entendeu? Não foi uma coisa assim, eu achei que ia ser um curso, sei lá, normal, um curso de boa. E não, era um curso completo mesmo, sabe? Era uma coisa que eu ia ter que fazer com bastante afinco, né? Porque era uma coisa bacana. Porque eu sempre me considerei uma pessoa meio sem memória, sabe? Assim, uma pessoa que eu não lembrava muito da minha infância, não lembrava muito dos melhores momentos da minha vida ou dos piores momentos. E aí, quando eu fiz o exercício da linha da vida, que eu tive que focar no CTNs e tudo mais, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça que eu falava, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso, como assim? Estava em mim e não lembrava. E depois do exercício também, eu fiquei muitos dias assim, tipo, eu tava, sei lá, no metrô e vinha um negócio na minha cabeça, sabe, do nada. E isso foi uma sensação muito boa. E o segundo, que foi mais forte, foi com os talentos. Porque eu também achava, falei, nossa, acho que não tenho talento nenhum, não sei fazer nada de bom. E eu nunca tinha parado pra pensar no talento como algo que fosse meu, sabe? É meu e não é de mais ninguém, nem todas as pessoas veem o mundo como eu. E aí eu pude perceber como é essa minha forma de ver o mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou mais do mundo das ideias, do ideativo. Mas desde que eu comecei a parar pra pensar que eu tenho esse olhar e eu consigo olhar para as coisas, eu consigo enxergar o todo delas e não só aquilo que está em frente, eu tenho tido muitas ideias de projetos para começar a fazer. Mudou porque antes eu não tinha noção nenhuma do que eu podia fazer, assim, por mim mesma, sabe? Eu sempre pensei que eu não pudesse agir assim, começar algo a partir de mim, né? Sem depender de outros fatores e tudo mais. Mudou porque hoje eu tenho uma noção de que trabalhando esses meus talentos, todas as coisas que a gente veio aprender no curso, eu consigo partir de mim, né? Partir daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto de fazer. E eu consigo ter mais essa confiança, sabe? Eu consigo me ver no futuro fazendo essas coisas, sabe? E colocando esse meu propósito no mundo. Olha, eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila, assim, em alguns aspectos. Eu sou muito agitada, né, tal, não sei o quê. E eu me sinto mais tranquila, mais centrada em mim, assim, né. Eu percebo que eu posso me voltar mais para mim mesma, para dentro de mim mesma, para trabalhar. Aprendi a trabalhar questões que eu não tinha ferramentas antes para poder trabalhar. Então eu me sinto mais centrada em mim mesma, e tanto no meu aspecto profissional, de projetar o meu futuro profissional, quanto numa questão Natália, né, ser e tudo mais. Eu acho que a sacada da comunidade e do jogo também, eu achei incrível, porque permite uma interação que é muito maior do que eu acho que a gente teria se fosse até um curso presencial, sabe? Porque acho que a internet, ela dá essa possibilidade de as pessoas trabalharem mais em si, pensarem um pouquinho mais, se expressarem melhor. Às vezes a gente se expressa melhor com palavras, né, num vídeo do que, sei lá, numa conversa. Porque eu comecei a falar com as pessoas sobre esse curso que eu estava fazendo, as pessoas perguntavam, mas o que é um curso de desenvolvimento pessoal? O que você faz? O que você aprende lá e tal? E eu comecei a falar para elas, você se aprofundava em você, para se entender um pouquinho melhor, para entender quais são os seus caminhos, daquilo que a gente realmente gosta, porque são poucas as pessoas que sabem o que realmente gostam, e isso é uma coisa um pouco paradoxal, né? Porque, enfim, todo mundo busca a felicidade, encontrar aquilo que faz bem, mas no fundo a gente não tem uma consciência profunda sobre isso.
E aí, quando eu comecei a comentar para as pessoas, eu percebi que, de fato, as pessoas estão muito perdidas ainda nesse contexto, assim, de fazer o que gosta, saber o que gosta. Que adiantaria eu ter me profissionalizado, assim, profissionalmente, né? E ter deixado esse tempo que eu podia ter investido em mim, sendo que eu tenho mais ferramentas para trabalhar comigo no pessoal, no profissional, na vida. Acho que a integração é uma coisa que o programa me trouxe, assim, sabe? Me senti mais centrada na minha, né? Com as minhas escolhas passadas, né? E com as minhas escolhas futuras.